Quem se treina se fortalece. Quem se fortalece transforma. Eu queria que você pensasse nessa frase hoje ao longo do dia, que quem se treina se fortalece e que quem se fortalece se transforma. Hoje nós temos uma convidada especial. Galera, conheci ela através da internet. Pode um negócio desse? E aí, eu dando uma olhada na internet de algumas coisas, um assunto que está me interessando ultimamente, eu peguei e achei assim, ó, Cristiane Romano. Aí eu fui lá pesquisar e descobri, ela é mestre e doutora pela USP de São Paulo, palestrante internacional e escritora, fonoaudióloga, especialista em voz e master em programação neurologística. Eu nem sabia que tinha essa palavra. Então, receber. Doutora Cristiane, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E depois eu descobri que ela é de Minas Gerais. E para a galera que está aqui na live, que é de Minas, o nosso dialeto é diferente. Nós vamos falar você, C, popopó, que ninguém sabe o que é popopó, é para quem faz café. Mas então se prepare, Cristiane, brigadão. E hoje ela está se preparando, que ela está indo para Belo Horizonte fazer, ela é de Arcos, Minas Gerais. Está indo para Belo Horizonte, uma feira de livros. Então, a galera de Belo Horizonte, já de Minas Gerais, se prepara que está acontecendo em Belo Horizonte uma feira de livros, tá? E a doutora Cristiane vai estar lá, não só palestrando, mas também colocando as suas obras. Cristiane, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E já vamos lá, fala pra gente primeiro, eu já dei uma ideia aqui de quem é Cristiane, fala pra gente como é essa jornada sua aí, né, até se tornar uma palestrante internacional e escritora. Olá, pessoal. Bom dia. É Bom um dia. prazer, assim, imenso falar com vocês. Estou muito feliz. Quando o Hector me convidou, eu fiquei muito feliz e, assim, muito honrada. Imaginar, assim, gente, uma pessoa fazer uma live todos os dias é muita disciplina. Eu sou uma pessoa disciplinada, mas eu confesso que ainda falei para ele, nossa, live todo dia para mim é desafiador, tá, gente? Até porque eu viajo muito, né? Como ele me perguntou a questão de o que que eu faço, como que é essa minha, como que eu fiz para chegar até onde eu estou. Eu não vou dar muitos detalhes para vocês não precisar somar a minha idade, tá? Mas uma coisa que é bacana é que eu já fui uma pessoa da Herbalife. Como é que eu posso dizer, presidente? Uma É, distribuidora, uma supervisora. distribuidora, eu cheguei a supervisora, amava, eu brinquei, eu contei para ele que eu vendi meus produtos em uma semana, porque eu sou daquelas tubarão, sabe? Que quando a pessoa que me convidou na época falou: Olha, você vai ganhar uma viagem para Costão do Santinho. Eu falei: Ah, é? Então eu sou meta, tá, gente? Eu sou movida a meta. E na época eu tinha formado em fono e ganhava-se muito pouco. Na verdade, não é que ganhava-se muito pouco, né? Trabalhava-se muito, muito, muito. E eu queria uma renda extra. Comecei a procurar ali e tal. E eu lembro que eu fui, né? E foi fantástico. Eu fiquei durante acho que uns 6 meses. Eu só não continuei, na verdade, né? Não foi por falha, porque eu não gostei, pelo contrário, eu utilizo os produtos, eu adoro, né? Inclusive. E quando aconteceu de me convidar, eu falei, nossa, que interessante, né? Porque quando eu ia nos eventos em Belo Horizonte, eu vi os palestrantes e hoje eu fazendo uma live para vocês com o presidente, eu me senti tão importante. Que legal, sabe? Fiquei muito lisonjeada. E naquela época eu pensei em fazer carreira, mas eu amava muito eu amo, né? Muito o que eu faço hoje, que é palestrar, que é fonoaudiologia. Eu amo. Então eu comentei, né, com o Hélio que eu não é que eu desfoquei, mas eu tinha um propósito muito maior, né? Que era um propósito de transformar pessoas. Eu falo que Deus, com isso, a gente não pode, não tem explicação. E foi aí que hoje, né? Quer dizer, eu comecei a ser convidada. Eu tenho um consultório, instituto aqui na minha cidade, mas eu viajava, né? Minha primeira palestra foi no Morumbi Shopping, depois aqui na PUC, né? Arcos tinha a PUC, e aí não parou, né? Cheguei a palestrar na Espanha, na Índia, agora recente, fiz uma turnê, vou mostrar para vocês. Eu tô com poucos exemplares aqui, mas tem mais que é o Foda-se o Medo, Comunique-se e Enriqueça. Vocês podem ver que não tem jeito de Já gostei comunicar. disso, hein? Já gostei disso. Porque na verdade comunicar faz enriquecer, gente. Não tem como. Eu vou falar sobre isso aqui.
a comunicação inspiradora. Esse aqui mais a liderança feminina, nós fizemos pré-lançamento na Europa. Tem 3 meses. E o foda-se, foda-se o medo, né? Comunique-se riqueza. E eu acho que vocês passam por isso todo dia, porque eu passei por isso quando eu fui da Herbalife, que é o julgamento, né? Porque, eu vou vender produto, eu vou chamar a pessoa, aquele julgamento ali. E aí, se a gente não faz isso, né? Como o Hélio também, talvez se ele não me chamasse, ele nunca ia me conhecer, a gente não ia bater um papo, a gente trocou várias ideias, inclusive fizemos uma call. E aí eu tive o julgamento, até na minha apresentação eu coloco, né, que eu tive o julgamento no nome. E lá na Europa, gente, eles falaram para mim, não, você tem que colocar o nome, foda-se mesmo, medo. Ele é com PH, tá, gente? Por que eu tô falando isso? E tem um outro ainda que chama Liderança Feminina, e tem o meu solo, tem vários, tá, gente? Na minha página tem o link. E aqui, olha, só falar em público e ele é como se fosse um manual, tá? Tô apresentando para vocês só para vocês entenderem a minha jornada, tá? Que ela não é curta. E daí, com isso, gente, com esse julgamento, eu entendi que não é o nome, na verdade, a gente já fala o tempo todo, né? Foda-se isso, mas é a forma, né? É a energia que a gente coloca nas coisas, né? E ele nasceu de um grito mesmo, né? De várias pessoas que passam por mim. Já treinei mais de 40 mil pessoas de oratória, comunicação, porque a comunicação ela vem de dentro para fora mesmo. Todo mundo acha que é só a voz, só corpo, só isso aqui, né? Expressar, fazer um bom gesto, fazer expressão facial. E muitas vezes é de dentro para fora. O que você tem para falar? Muitas vezes, né, você que está aqui nos assistindo, podemos falar sim do produto, mas podemos, às vezes, encontrar com alguém e aquela pessoa ela quer uma palavra, ela quer ser escutada. Às vezes ela não quer nem que você fale alguma coisa. Talvez ela quer apenas o silêncio. Então, a minha jornada, eu fui entendendo que apenas, né, a fonoaudiologia, eu como fonoaudióloga, eu poderia ajudar, eu ajudo, né, transformo pessoas, já atendi muito, trabalhei em muitos locais, mas eu via que com as pessoas começaram a me convidar demais para outros, para palestrar, e eu via que a transformação era incrível. Os feedbacks que eu recebia, e aí um feedback ia atrás do outro, e eu comecei a entender que eu precisava estudar mais, como tudo, né? Como você fala aí, tem mais de 1.000, né? Não decorei o número, mas mais de 1.000 lives, e é um estudo, né? Quando você coloca ali que todos os dias tem uma live, 7 horas da manhã, o que você faz para isso? Você se prepara, você lê, você convida alguém. Se você não convida, você traz um conteúdo. Então, isso é uma preparação. Então, eu comecei a me preparar para ser uma expert, para ser uma especialista, uma doutora na área. Por quê? Eu queria ministrar aulas de comunicação e oratória, mas eu não queria ser mais uma. Então eu falei assim, eu quero validar o método, que aí veio esse livro aqui, né, que foi em 2018. Eu validei o método pela USP, eu avaliei várias pessoas, né, avaliei uma professor, tô vendo aqui partilhada, muito bom, gratidão aí. Eu avaliei uma pessoa e ali foi definido o quê? Que as pessoas elas sabem comunicar, elas gostam da comunicação, mas comentam assim, nossa, a pessoa podia falar um pouco melhor, a forma de comunicar é melhor. No doutorado, eu já tinha um curso que já estava formatadinho, eu falo 40, eu brinco, tá, que eu parei nos 40 mil, porque eu parei de contar, mas assim, eu já treinei muitas pessoas. E quando eu treinei, a gente validava, mas no doutorado eu apliquei meu método, que está lá no banco de tese, apliquei meu método e fui desenvolvendo isso. Então, o método em 20 horas, né? Na verdade, eu falo 20, mas dá até menos presencialmente, em 16 horas, a pessoa sai dali, né? Tem o antes, depois.
ela sai realmente mudada. Por quê? Porque é método, tudo que é método, né? Como todo o processo de vocês, da empresa aí, é um método, e é um Sim. método que funciona, ele funciona. Então, a minha jornada foi assim, uma menina do interior com muita vontade de crescer, que ia de ônibus, né? Eu até brinco, eu ia de brinco do Gontijão, porque era sofrido, muito sofrido. Nada é fácil, tá, gente? Tudo é como Cristiane, no início. aproveitar que você está falando nisso, eu já quero, porque as pessoas acham que chegar ao sucesso é fácil, né? Que assim, de É, uma não hora é? para outra, pá, estou ali. É. Mas qual foi o Aham. maior desafio seu nessa trajetória para moldar a pessoa que você é hoje? Olha, foi enfrentar, por exemplo, chegar num ônibus. Isso é um pouco. Eu vou dar um exemplo, tá? É um desafio, assim, por exemplo, de viajar toda semana 350 quilômetros sem ganhar R$ 1, né? Para estudar, você não ganha, você só estuda. Que paga? A USP você não paga, né? Na USP, na verdade, a USP, eu tinha bolsa, mas era aquela coisa ali. Eu perdia 2 dias sem trabalhar. Quer dizer, já era 2 dias que eu não produzia. E USP é USP, né? Quer dizer, eu tinha que entregar trabalhos, eu tinha que entregar um monte de coisas ali. Então, além dos 2 dias, eu tinha que varar madrugadas. Hoje eu durmo super pouco, porque eu estudei muito de madrugada, muito. As minhas madrugadas, esse livro aqui, gente, eu escrevi quando meu filho. Eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso. Quem sabe um dia a gente fala sobre isso. Eu escrevi enquanto ele dormia, sabe? Então, quer dizer, então vamos lá, qual que é o maior desafio? Viajar 350 quilômetros para ir, 350 para voltar. Então, no início, eu não tinha um dinheiro sobrando para ficar num bom hotel ou até mesmo alugar um local. Então, eu ia de ônibus, trocava de roupa lá dentro da USP, fazia as disciplinas do dia que tinha e voltava. E, gente, Gontijão, eu brinco Gontijão, é aqueles que ele vai lá do norte de Minas, acho que ele viaja 24 horas, Eu já e andei eu de vou. Gontijo já algumas vezes. Pois é. Não é preconceito com Gontijo, não, tá, gente? A questão é porque é a marca memória afetiva, né? Eu brinco, a Sim. minha memória é killer, né? Vou dar um exemplo para vocês. Chegava aqui, esse momento que chegava aqui em Arco, já tinha andado muito. Então, o cheiro era muito, mau cheiro era muito forte. Então, aí a primeira, o que eu fiz? Eu fiz uma estratégia. Eu não sabia a primeira vez, né, gente? Então, a primeira vez eu fui com enjoo. A segunda vez, eu peguei um travesseiro e enfiei a cara no travesseiro cheirosinho. Faz sentido, gente? E Então, quer quando só dizer, tinha vaga perto do banheiro? exatamente. Mas aí o que aconteceu? Eu fiz amizade com a moça da rodoviária daqui da cidade. Falei, olha, você vai sempre reservar lá na frente para mim. Então, gente, a gente tem que começar a entender que existem estratégias, Sim. né? Estratégias. Então, o sucesso, que para mim, assim, longe de dizer que eu sou uma pessoa famosa, longe de dizer que eu sou uma pessoa muito inteligente. Não, eu ainda luto, né? Estou aí escrevendo meu 8º livro, tenho mais de 10 obras, né, como coautora e tal, tem as teses, mas eu estou o tempo todo em movimento, né, rosto no travesseiro, Claudinei, é isso mesmo, é bem rosto no travesseiro. Eu estou bem no processo, eu estou sempre nesse processo. Por quê? Porque o processo do sucesso, se a gente para, é igual a disciplina de ir para academia. Se você para de ir, você perde. Verdade. Então, eu acredito muito que a presidência, né? Vamos lá. Como que você se chega, né? Você chega ali na presidência, você chega lutando, comunicando, fazendo contatos todos os dias. Uma coisa que gente, vamos falar de venda, comunicação e vendas, um pouquinho. O contato, a comunicação todos os dias, não é vender, vender é relacionamento. Sabe, aquela coisa que você fala assim, hoje eu vou falar com 40 pessoas. Isso não é comunicação. A comunicação é você ter disciplina de todos os dias fazer um diálogo. Todos os dias. Eu estou escrevendo um livro que chama Os Segredos da Comunicação em Vendas. Ele vai ser lançado, acho que daqui 1 mês ou 2 no máximo.
É justamente isso. O diálogo, ele precisa. Como que a gente comunica? Nós comunicamos com a intenção. Existe uma intencionalidade. E essa intencionalidade, também fiz isso, tá, gente? Para conseguir entrar na USP, não foi por indicação, não, tá, gente? Foi provas, fiz 4 provas, inclusive de inglês. Mas a minha intenção, eu tinha que ter uma intenção para a orientadora me aceitar. A aceitar a minha prova, né? A minha prova, minha linha de pesquisa. Porque eu fiz em outra área, eu fiz na enfermagem. Eu estudei a expressividade dos futuros professores de enfermagem. Então, olha só, para isso acontecer, qual que foi a minha intenção? Ajudar os futuros professores. Então, eu tive que ter um diálogo, eu tive que levar para essa intenção. Então, anota aí no caderninho de vocês. Primeira forma que a gente precisa chegar ao sucesso, que foi a pergunta que o Elton fez para mim, é você ter intenção. Mas a intenção não é aquela intenção, e aí é uma intenção positiva, que não é aquela intenção de. A palavra me sumiu agora, mas não é aquela coisa de você ficar ali, vou fazer por fazer, não. Vou fazer porque eu quero vender, vou fazer porque. Não. É a intenção de ajudar. Na hora que. Eu nem sabia que o Wellington fazia, sabia? Eu não sabia. Quando ele me convidou, eu falei, vou. Por quê? Porque minha intenção, gente, eu quero muito transmitir o meu método, né? Que chama o coach communication, né? Mais a oratória com liberdade, que eu vou dar, eu vou fazer, eu vou falar o conceito para vocês daqui a pouquinho. Mas o sucesso a gente consegue com uma intenção boa, de alma, de você colocar esse conteúdo que você tem por dentro, de dentro para fora. Então, é sentar com aquela pessoa, tomar aquele café e pensar assim, gente, o que eu tenho para acrescentar naquela pessoa? Sabe o que acontece com a gente na comunicação? Você senta com a pessoa, você fica pensando o que você pode, o que ela está pensando, e aí aquilo não é um diálogo. Sim. Já que você está falando disso, Cristiane, qual que é a diferença entre uma boa comunicação e uma comunicação inspiradora? Eu vi que num livro seu fala mais ou menos sobre isso. A comunicação, aquela normal que eu digo, aquela que todo mundo exemplifica, que é a comunicação, que tem um emissor, o receptor. Tá, o receptor entendeu a mensagem, todo mundo entendeu, e aí com isso, você entendeu a mensagem, a mensagem foi passada. Tá, eu quero tomar um copo de água, eu quero uma água, você traz para mim? Tudo bem, Shake. pronto. Shake é melhor do que água. Ah, Shake. o shake, isso. Então eu quero um shake. Então, essa mensagem foi passada. Qual que é a inspiradora? A pessoa, ela vai te fazer, ela vai ser um diálogo inspirador. Qual que é a intenção? O que te levou a você pedir essa água? O porquê que você quer? Você inspira a pessoa a querer mais, a querer estar com você. Sabe aquela história que a gente escuta muito, que hoje na internet as pessoas falam que existe muito pouco, mas eu acredito muito que existe, que é a indicação. Sim. Então, a indicação ela é muito isso. Então, às vezes, eu recebo pessoas que há 3 anos, talvez, falou assim, Cris, eu assisti uma palestra sua, eu amei, só que agora que eu tive a oportunidade de fazer seu curso. Eu entrei no link lá na sua bio, vi que tinha um curso lá de oratório, comprei, tá? Tô no seu curso online, beleza. Faça contato comigo aqui, que a gente vai conversando, entra no grupo, a gente vai conversando. Olha só, há 3 anos, provavelmente, naquele momento, a comunicação, ela foi inspiradora, inspirou uma ação. Talvez não inspirou outras, mas aquela pessoa, ela conseguiu ali entender a minha essência interna, sem uma intenção de vender, porque às vezes a gente quer só vender. Sim, E sim. a venda, ela não é só a venda em si. Eu quero vender, gente. Claro, eu mostrei meus livros aqui, claro que com a intenção de mostrar minha autoridade, porque o Hélio falou, olha, leva suas obras, porque comentei com ele da Feira do Livro, ok?
Sim, mas eu também trouxe para vocês aqui nesse momento que existe uma oportunidade. Se você quer mandar o seu medo para longe, está aqui. Se você quer inspirar, está aqui. Então, na verdade, gente, se você quer emagrecer, saúde, você quer bem-estar, olha, a gente tem isso, isso, isso. Ah, você quer um negócio? Vamos porque ela faz parte. Show. Então, na verdade, a inspiração, pensa o seguinte: comunica-se a inspiração. Ok. Inspira uma ação, tá? E aí vai um pouco mais profundo, porque aí a gente teria uma formulazinha da persuasão, tá? Que aí é um pouco mais complexo. Eu posso seguir, posso fazer. O que que você acha? Ah, faz aí. Eu tenho 300 mil perguntas para você. É, Galerinha, adoro, são adoro. Bora lá. 120 Bora. pessoas na live, 7h28. Hoje nós temos a doutora Cristiane Romano. Ela é palestrante internacional. Nós vamos falar tudo sobre comunicação aqui hoje. Então já mete o dedo no aviãozinho e manda logo para 20 pessoas para a gente bombar essa live aqui agora antes das 7h30. Cristiane, ó, como são muitas perguntas, a gente quer ter ideia de tudo. Sim. Aí se você puder dar umas pinceladas assim, mas vamos falar Claro. desse triângulo aí da persuasão. Vocês que mandam, tá? Estou aqui. Tá, vamos Eu, pensar o seguinte: pra gente pensar nesse ciclo da persuasão, é um ciclo que eu elaborei quando eu estava no doutorado. Eu tive um professor, eu gosto de falar meus mestres, tá? Porque a gente tem que honrar. A comunicação também, tá, gente? A gente honra muito os nossos mestres, honrar os nossos presidentes, nossos supervisores. Eu esqueci já as nomenclaturas, tá, gente? Vocês me perdoem, porque foram muitos anos, né? Mas depois do supervisor, equipe mundial, guest, é milionário e isso, presidente. isso. A gente honra, tá? A gente honra muito. A gente tem que honrar. Então, eu gosto muito de honrar quem me ensinou as coisas. Então, por exemplo, dos que eu juntei, né, o aprendizado que eu tive com Dante Martinelli, um dos maiores negociadores aí do Brasil. Hoje ele está aposentado da USP. Então, o que que ele me ensinou? Nós aprendemos um ponto importante. Vamos lá. Vamos só imaginar, tá? Que nós não temos um quadro aqui, mas quem sabe na próxima live eu faço lá no Instituto. Pensa na palavra comunicação, Tá? tá? Aí vocês colocam uma setinha, depois da palavra comunicação a gente tem a mensagem. Ok, aquela formulazinha normal. O que que vai diferenciar? Depois da mensagem, o que vai diferenciar é uma pergunta para desconstruir essa mensagem. Qual que é a pergunta? O que e como? Então, às vezes a pessoa chega para você e fala assim: "Ah, hoje eu estou muito cansado". Gente, cansado pode ser estressado, pode ser um dia difícil. Então você pode falar como? Esse como, então, depois da setinha mensagem, você vai desconstruir o que essa pessoa disse. Como? Como ou o que que isso significa? Aí ela vai falar, eu tô bem estressado. Aí você vai validar. Ah, então você tá me dizendo que seu dia hoje foi estressante? Aí muitas vezes você vai escutar isso aqui. Não foi bem isso que eu quis dizer. Quando você escuta não foi bem isso que eu quis dizer, você sabia que o que está na mente daquela pessoa não é o que ela está comunicando. Sabe o que acontece? Muitas vezes ela está mentindo o que ela está falando. Entendi. Porque nós temos uma mentira social, né? Todo mundo tem. Isso estudos provam isso. Vocês sabiam disso? Que é aquela mentirinha assim, ah, eu não vou hoje, não, porque meu filho tá doente, ah, eu não vou, porque. Aquela mentirinha social. Então, naquele momento, se ela for, não foi bem isso que eu quis dizer, você vai conseguir entender que se você não quis algo, que seja vender ou o que for, tem alguma coisa ali. Então, você pode ir desconstruindo até você entender. É uma técnica chamada 99 versus 1%. Ou seja, você não pode falar nada diferente do que ela falou, porque senão a mente dela vai virar um parafuso ali. E ali, com isso, ela toma consciência. Peraí, não, realmente, eu estou estressado, eu passei por momentos difíceis na minha casa, com meu marido, aí ela vai falar a verdade. Sim. Então, por isso, neste momento, eu não consigo entrar no negócio, ou neste momento eu não consigo. Tá bom, você está me dizendo que nesse momento você não consegue. O que que eu posso fazer para você conseguir? Show. Muito bom.
Ah, aí a pessoa não tem saída, gente. Porque entende que, às vezes, nós, enquanto. Eu vou falar agora quanto professora, enquanto treinadora. Eu quero vender um curso para a pessoa. A pessoa precisa, ela está perdendo a oportunidade de vender, da carreira, dentro da empresa. Um líder que, às vezes, o diretor quer colocar ele acima. E aí, eu tenho que desconstruir. O que te impede de você chegar nesse nível? Ah, eu tô apertado. Tá bom. O que é apertado para você? Então, meu limite do cartão não dá. Então, quer dizer, a pessoa começa a trazer desculpinhas. E essas desculpinhas nós temos que desconstruir. Então, aí com isso a gente fecha o ciclo. Por quê? Porque lá embaixo, quando você conscientiza o que a pessoa tá ali na mente dela, e ela também, ela vê que aquilo tudo é autossabotagem. Eu já cheguei a ponto de um cliente virar para mim e falar assim: professora, realmente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou liberar o limite, que eu preciso fazer seu curso, eu preciso fazer a mentoria, porque eu sei que se eu comunicar melhor, eu vou conseguir melhores oportunidades. Olha isso, gente. Olha a Ó, ponto que. Cristiane, já que você está falando disso, melhorar a comunicação, o cliente falou para você, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao falar em público? Olha, os vícios de linguagem são uns. Um que eu vejo que quase ninguém comenta, mas assim, que tem bastante falar coisas que não desagradáveis. Por exemplo, ah, entrar num assunto que não tem a ver ali naquele momento, que seria, não é política, religião, mas assim, vamos imaginar que está acontecendo algo bem impactante naquele momento. Algo que a mídia está falando. Gente, não entra nesse assunto agora. Ali, o assunto é técnico, o assunto é. Aqui, por exemplo, nós estamos falando de comunicação. Para que eu vou entrar em política? Para que eu vou entrar em assunto que não diz respeito ao nosso tema? Esse é um Política, ponto. religião e futebol, É, geralmente não é uma a boa gente conversa. não entra, porque tudo que é temas que vão levar à discussão, você vai criar aquelas conversinhas ali na plateia e não tem necessidade. Outro ponto que eu entendo muito que acontece e que as pessoas não percebem. A falta mesmo de técnicas mesmo, da expressividade. Então, aí com isso eu posso entrar já no termo, né, no conceito. O que é Já fala de oratório? técnica pra gente, aproveita. Isso. Qual que é o termo, né? O termo que eu desenvolvi, que chama oratória e comunicação com liberdade. Inclusive, eu faço um mapeamento, porque eu descobri, né, no meu mestrado, doutorado, durante esses anos, que não é que a gente tem medo de falar em público. Nós temos níveis de segurança, que eu chamo de níveis de oratória e comunicação com liberdade, que vão, né, de 0 a 100%. Então, por exemplo, o que é uma oratória e comunicação com liberdade? É você comunicar-se com paz interior. Então, imagina uma pessoa sobe no palco, ou vão falar aí para 40, 50, 100 ou 1.500 pessoas, sobe naquele palco com uma sensação ruim, com frio na barriga. É péssimo. Então, ela precisa ter paz interior. Não julgamento. Outra coisa, não julgamento da plateia. Então, ela tem o julgamento de si e do outro. O outro ponto dentro da oratória e comunicação com liberdade é também a pessoa comunicar com expressividade. O que é expressividade? Recurso verbal, que vem de verbo, é o conteúdo. Por isso que é importante ler, gente. Ler aumenta o conteúdo, aumenta o seu vocabulário. Então, recurso verbal. Segundo recurso vocal, projeção vocal. Cuidado com exercícios que tem ensinado na internet, tem exercícios errados aí que tem ensinado. Então, existem exercícios de dicção, articulação, que são exercícios que são ministrados por fonoaudiólogos. E se fizer errado, é pior fazer errado do que não fazer. Eu prefiro Dá não fazer logo do que uns fazer. 3 exercícios para nós aqui, para a gente poder fazer, vai? Vamos fazer, deixar pro final. Deixar pro final, porque todo mundo fica aqui na live. Todo mundo fica na live. Aquela assim, esperta. Vamos ficar até no final. E o recurso não verbal, né? Que é a expressão, as suas atitudes. Anotem 2 perguntas aí, ó.
quais sinais não verbais o seu corpo emite, transmite, e quais sinais não verbais eu consigo interpretar. Então, são 2 pontos importantíssimos que vocês precisam perceber, tá? E, para finalizar, não sei se deu tempo de anotar, quais sinais não verbais eu transmito e quais sinais não verbais eu consigo emitir. E para fechar, saber gerir as emoções. Então, isso tudo é o contexto de uma oratória, uma comunicação com liberdade. Agora, você imagina, quando você descobre, né? E a maioria dos meus alunos, quando a gente sai da imersão, às vezes faz a imersão presencial ou online, e faz ali o mapeamento e percebe que o nível de oratória com liberdade dá 50%, e fala, poxa, quer dizer, eu tenho pouco então, mas eu preciso trabalhar um pouco mais. Gente, isso é fantástico. Realmente é necessário, tá? Cristiane, já que você está falando, você falou sobre um líder engajar, qual que é a importância, por exemplo, o que um líder deve cuidar na voz dele? Como que a voz influencia tipo, na credibilidade, para ele poder inspirar, para ele poder convencer alguém? Qual a importância da voz na história da comunicação? Ah, super importante, né? Porque um líder, imagina um líder, ele fala assim, sem energia, né? Não, tem gente que fala assim, Então, né? No último mês eu isso ganhei 5.000 reais. Com cara de triste. Isso não não inspira ninguém, dá, não é verdade? não dá, né? Tem que colocar energia, entonação, ó, acabei de fazer, ó. Uma técnica aí, ó, de pontuação. Energia, articulação, eu tenho expressividade. Então, isso daí ó, olha só, ó, isso daqui estou interpretando o que eu estou falando. Um meneiozinho de sobrancelha aconteceu porque eu interpretei. Ao mesmo tempo, o meu semblante ele está leve, né? Eu faturei 55 mil reais. Triste demais. Eu Triste faturei, ó, bastante, eu assim. faturei 55 mil reais, ó. E fui Então pro tem. Costão do Santinho. E É fui pro verdade. Costão do Santinho. Então, quer dizer, olha só, então tem corpo, tem todo um processo, sabe? É aquela questão do corpo, da energia. Então, o protocolo, por exemplo, que eu aplico de corpo, ele vai da respiração até as vestimentas, até o vestimenta. Eu brinco assim, até o terno, se ele estiver torto, se eu olhar se minha blusa tá torta, até o terno ou a blusa, a voz fica torta. Sabe por quê? É algo importante, sabe? É importante a gente perceber isso quando se fala em energia e voz, né? Teve uma pergunta, se eu puder responder, quer ver? Quando ficar com raiva, é a respiração costo-diafragmática, né? Quando ficar com raiva, o que fazer? Não responde na hora, tá? Porque nós temos uma questão chamada voz, quando a nossa voz, quando a gente está com raiva, a nossa tendência é comunicar com a impulsividade. É igual a quando você comunica no WhatsApp, alguém fala alguma coisa, você vai, deixa eu responder logo. Não, não faça isso. Pensa 200 Aquela vezes. história de contar até 10, ela funciona, tá? Só que aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão puxar o ar pelo nariz e a barriga vai inchar. Ó, puxou. Vocês não vão ver aqui minha barriga, mas ela tá inchando aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Soltou. Só abdômen, só, tá? Puxou, soltou. Não mexe aqui, puxou. Dá até sono, tá, gente? Vai dar sono, vai dar vontade de dormir. Faz isso umas 10 vezes, tá? Quem me perguntou que eu perdi o nome. Antes de responder, né? E aí depois você vem com a resposta, mas você não vem com uma resposta, você vem com uma pergunta. Da mesma forma, aí, existe algum exercício, Cristiane, para a gente fortalecer a nossa voz? Tem vários exercícios, tá? A questão de exercício vocal, por exemplo, tem exercícios para fortalecer, tem exercícios para alongar a pega vocal, tem exercícios, por exemplo, para a gente agravar um pouco a voz. Tem um, por exemplo,
que eu gosto muito, que eu uso para impostar, que é o ho, janeiro, ho, fevereiro, ho, março, ó. Janeiro, fevereiro, março. É um exercício que ajuda. Agora, tem alguns exercícios que, dependendo do formato, né, numa live é complicado passar, porque se a pessoa fizer errado, e é algo que pode impactar ali negativamente. Por quê? Porque nós estamos falando de músculo. E Sim. o músculo da prega vocal, né? Coloque a mão aqui, todo mundo que estiver em casa, e faz um A prolongado. Faz assim, ó. Ah. Vocês estão sentindo que ela vibra a prega vocal? Sim. Ela vibra. Então, ali é muito sensível. O ar passa pelos pulmões, vão passar entre as pregas vocais e ali faz isso aqui. O que que vocês têm que fazer, tá? A ideia é, um dos exercícios que eu mais gosto, e eu passo, principalmente quando é público, é exercício da respiração soltando o som do S. Porque aí você começa a aumentar a sua capacidade respiratória. Então, puxou o ar, sorrisão. Aí você faz isso, por exemplo, umas 20 vezes, depois você aumenta, vai fazendo, vai aumentando. S, primeiro faz com S, tá? Vamos lá, anota aí. S. Primeiro puxou o ar, solta no formato do S. Fechou? Agora vamos fazer outro, mesma coisa com o formato do Xi. Só que o Xi, ele é um bico aberto, ó. Puxou. Não pode mexer aqui, tá? Muito bem. Agora nós vamos fazer mais três, tá? Anota aí, Xi. CH, tá? Ou X, tá? Eu sou o mesmo. Aí eu vou passar um outro, tá? Pra vocês verem. Puxou. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Pode até dar um sorrisinho para já treinar o sorriso na Não, voz. Vocês conhecem essa, essa técnica? É com som de V. Não, primeiro, agora que estou fazendo, ou que você É. notou, é Agora, ver, ó. Então tá. vamos lá, puxou. E pode pensar numa coisa boa para ter o sorriso na voz, ó. E aí, percebe, se vocês tiverem algum líquido aí, o shake ou o chazinho, né? Nossa, o chá é muito. Hype. Toma aí, porque aí vocês vão ver que vão. Toma pra vocês verem que vocês vão sentir que solta uma secreção e fortalece. Tá. Cristiane, nós temos mais ou menos aqui uns 20, 15 minutos de live. Vamos falar um pouco sobre PNL. Né? Eu vi lá, Uhum. aquele master seu lá é nessa área. O que consiste essa área? A PNL, o próprio nome, é Programação Neurolinguística. O que é neurolinguística? Ela faz com que eu transforme tudo. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho um pensamento limitante, uma crença limitante. Eu cresci pensando que que dinheiro não nasce em árvore. Esse é o pensamento de uma linguagem. Então, eu vou reprogramar a minha mente para quê? Que aquilo ali é apenas uma crença limitante. Então, eu vou mudar as minhas palavras, a minha comunicação interna, a minha linguagem interna. Então, como que eu utilizo isso na comunicação? Né? Sim. Comunicação. Então, por exemplo, muitas pessoas tiveram muitos traumas. Então, eu trabalho os traumas não só com a PNL, tá? Eu trabalho também, eu juntei a PNL e o coaching, mas também algumas terapias para poder trabalhar isso. Então, vamos imaginar a pessoa, ela sofreu ali um bullying na infância, ela foi ler na frente, e naquele momento que ela leu, ela começou a gaguejar, todo mundo riu dela, e ela saiu, e o professor xingou e falou: Nossa, você lê muito mal. Então, ela cresceu com aquela frase: Eu não sei ler e não sei falar em público. Sim. Então, ela vem para, por exemplo, o curso e a gente faz uma reprogramação, né, mental,
que é pensamento, mente, corpo, e aí ela começa a trabalhar. Não, a gente trabalha, né? Eu sei ler e comunico assertivamente. Claro que passa por todo um processo, tá, gente? Aqui eu tô sendo bem simplista para falar sobre isso. Que esse é um sistema de crenças, todo um processo para que aquilo que ficou ali guardado, aquela frase, né, ali, aquelas situações ali que ela viveu, nós vamos transformar em algo positivo. Então, outro exemplo. Nós temos muito hábito de falar não, né? Vamos lá. Não pegue aquele livro, ou não esqueça o livro. Sim. Traga o livro. Sim. Então, esse não, ele Trazendo o vem positivo no sempre. positivo. Tem várias outras, né? Por exemplo, é, olha, esse mês, se você precisa chegar nas metas, fica pesado. Olha, esse mês, tenho certeza que você vai chegar nas metas. Então, Oxe. tudo isso é uma linguagem que a gente chama de auxiliar linguístico, e está dentro da PNL. A PNL também, ela tem várias, aliás, né, várias ferramentas, né, que a gente tem ferramentas do quadro, né, a gente tem a projeção, que a gente pode fazer projeções. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Ensina algumas técnicas de PNL que a gente pode aplicar no Vou, dia a vou, dia vou para quem fazer. trabalha com Herbalife, por exemplo. Tá, vamos lá. O dia que vocês acordarem, naquele dia, sabe aquele dia que você fala assim, ai, que vontade de sair correndo? Vocês vão pegar uma música bem Não, animada, que sair você correndo é bom ou sair correndo é ruim? é ruim, que Ah, correndo tá. assim, sabe aquele dia assim, mal, que você fala, Quero ficar na cama, não quero fazer nada hoje. exatamente. Me expressei mal. Aquele dia que realmente você tá assim, eu não quero nada, eu quero só ficar aqui na cama. Aquele dia que você talvez passou por um dia anterior muito difícil, você vai mudar o seu estado mental. Nós somos estados mentais, gente. Se eu colocar agora aqui uma música muito triste, muito, muito, muito triste, nós vamos começar a ficar triste. Então, nós vamos então pensar agora no melhor. Quer ver? Fecha todo mundo os olhos, todo mundo. Então, fecha os olhos, fecha os olhos. Vamos imaginar agora um momento mais feliz da nossa vida. Um momento em que vocês estão com as pessoas que vocês amam. Um momento em que tem coisas lindas ao seu redor. Você sente o cheiro, você sente as pessoas te abraçando, você sente que as pessoas que estão à sua volta são pessoas que te amam e que você está realizando o que você quer, seja familiar, seja profissional, seja pessoal. Sinta, abra seus braços, abra seus ombros, sinta ali, abra aquele sorriso maravilhoso, sinta que você pode mais, que você é a pessoa mais importante da sua vida e que as pessoas que estão à sua volta são as pessoas que são as realizadoras junto com você. E você é a pessoa que vai realizar o seu sucesso. Pode abrir os olhos. Rapaz, eu tava lá em Paris. Assim, eu poderia ir além, tá, gente? Mas o que acontece? Se eu tivesse colocado a música, eu podia ter pedido o Wellington também. A gente nem planejou, né, Wellington? Foi. Não. Nós estamos fazendo um mini treinamento aqui, pessoal. E aí, o que acontece? A PNL é isso, eu viver o meu estado mental, eu trago o meu estado. Então, trazer o estado mental daquele momento bom, porque se você vive aquele ruim, naquele momento ruim, e aí trazer aquele melhor momento, vestir aquela melhor roupa, tomar aquele banho e bora e vamos, e tudo começa a mudar. Por quê? Porque as suas atitudes mudam, a sua mente muda e o seu corpo muda, que é o que vai agir. Porque o que age é isso aqui, né? É o que tá aqui. Mas a mente comanda. Então, Cristiane, deixa eu te fazer uma isso é pergunta, muito. aproveitar que a gente está aqui. Muita gente não tem medo de meter a cara ali no celular e fazer um story, fazer um feed, gravar alguma coisa. Como que a PNL pode ajudar as pessoas a superar esse medo de falar em público e meter a cara no telefone e gravar um story, por exemplo? Olha, eu posso dizer que é um conjunto, tá? Porque como eu desenvolvo um método que é comportamento, né? Emoção.
né? Que são os comportamentos, emoção e técnica, é o conjunto das duas coisas. Agora, se a pessoa não importa muito ainda com a técnica e ela quer já iniciar, né? Então ela vai simplesmente trabalhar a primeira coisa, não preocupar com o que o outro vai julgar. Primeira coisa, não preocupe com o julgamento do outro. Porque quando os stories, né? Principalmente os stories, ele é muito mais relaxado. Você já viu que quando a gente grava vídeo, isso acontece também comigo, tá, gente? A gente acaba gravando umas 2, 3 vezes, olha, aí fala assim, ai, nossa, tem uma ruguinha aqui, ai, né? A gente acha defeito. Por quê? Porque gravou, olhou, viu. Mas, gente, também tem algo muito interessante, né? Que você também pode ser você. Às vezes, até teve um vídeo agora, recente, que eu gravei, eu tive um erro na palavra, eu simplesmente pulei e voltei. E eu não gravei de novo. Eu fiz ela novamente certa. E o vídeo, você acredita que o vídeo ficou muito bom? Todo mundo gostou muito dele. Inclusive, eu tô com um que bateu 1 milhão agora. Eu até fixei ele, que é um sobre leitura, que aumenta o vocabulário e aumenta, melhora a oratória. E ele foi um vídeo que foi do nada. Eu do nada. Inclusive, eu nem tava muito maquiada. Sabe aquele dia que você tava. Ah, vou gravar um vídeo agora? E ele bateu 1 milhão de views. O que eu quero dizer para vocês, gente, que às vezes tem momento que a gente precisa entregar mais com o coração. Aí, e não preocupar muito com a técnica. É claro, Cris, quero melhorar a técnica. Começa a se autoavaliar no sentido, não de julgamento, tá, gente? A Sim. autoavaliação, quando eu digo, é assim: olha o que você pode melhorar, né? Eu sempre falo que é assim, ó, é sempre técnica e emoção. As duas coisas. Duas questões, técnica e emoção. Agora, né, que são, quando eu falo emoção, também dentro das emoções tem os comportamentos. Então, nós temos que trabalhar os dois juntos, né? Como fono e como terapeuta, porque eu juntei as duas coisas, eu consigo trabalhar os dois. Agora, você não tem como trabalhar. Vai do jeito que tem, gente. É aquela coisa, É você não tem. melhor feito do que perfeito, não é verdade? Lembra de Ribeirão Preto? Eu não tinha, não fui de Contijão. Depois eu comprei meu carro e fui de carro. Mas aí que tá, né? Até a gente poder ter a nossa ferramenta, né? Ah, não tem um iPhone, não tem melhor, sei lá, faz com o que tem. Não tem a melhor luz. Pega um sol, que, né, igual aqui eu tô sem luz, mas eu tô em frente a um sol maravilhoso. Então, gente, a gente precisa entender que cuidado só com a frase, antes feito do que perfeito, adoro essa frase, mas eu acredito também que antes feito do que feito, vírgula. O que eu posso melhorar? Porque senão, sabe, Wélio, tu cai naquela coisa assim, eu entrei, eu cheguei na meta esse mês, eu fiz isso, tá ótimo, já tá bom. Não é só isso, porque por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Doutorado. Cheguei no doutorado, todo mundo fala, tá bom de estudar, né? Aí eu falo assim, não é que tá bom de estudar, é porque eu estando estudando, eu me sinto bem, Sim. eu vou ajudar mais e mais pessoas quando eu posso. Então, quando eu fui buscar o pós-doutorado, as pessoas, nossa, mas você vai estudar mais. Não é para estudar mais, para mostrar para as pessoas, é porque é gostoso, né? É muito gostoso. Essa história, a história é para você. Então, você vai sentir bem. Então, outra coisa, começa com algo, eu sempre falo assim, o que é confiante para você? Qual lugar que você vai gravar que você vai sentir confiante? Então, qual que é a roupa? Também não fica inventando muita moda, né? Às vezes a pessoa quer cada vez com uma roupa diferente. Então, eu tenho visto que cada vez mais as pessoas estão ficando mais autênticas no sentido assim, por que eu tenho que gravar com cada vez com roupa diferente? Isso aí, a Rose falou, primeiro começa, depois melhora. Isso, exatamente. Então a gente precisa entender que o mercado, gente, nós estamos aqui, esse mercado que nós temos agora aqui da internet, ele é extremamente importante. Eu vou contar um case aqui de sucesso, tá, Welly? Que assim foi uma loucura para minha vida. Na pandemia, 50 eventos meus foram cancelados. 50. Eu tenho um filho de 9 anos. E sozinha, crio sozinha. Ele tá lá, o Luca tá lá,
9 anos. Ele é um lindo, meu filho. E eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida sem os meus cursos? E eu tinha acabado de abrir um instituto aqui em Arcos, né? Porque eu tinha voltado de Ribeirão e tudo. E foi fechado, né? Tudo fechado. Tudo novinho, mas fechado. Gente, eu arrumei o cantinho, né, da minha sala e falei, vou abrir live. E eu achava, né, como eu tinha muito evento e muito curso, Brasil inteiro, eu achava que eu não precisava fazer curso online, então eu não tinha curso online. Foi aí que eu comecei a fazer live, né? Hoje eu tenho 5 cursos online, sem oratória política, tenho virando a chave fazendo vídeos, um curso curtinho, viu, gente? Bacaninha de fazer. Tem o curso de oratória, oratória com liberdade encantando plateias. Tem o PTP, para profissão treinador palestrante. Mas eu não tinha nenhum. Como que eu sobrevivi? Abria live num cantinho até feinho da minha casa, porque eu não tinha nada, né? Porque estava tudo no meu instituto, aqui a cidade é pequena. E comecei a fazer live. E, de repente, né, uma empresa de vendas de varejo me ligou e falou, Cris, você tem um curso? Ele sabe dessa história, por isso que eu tô contando. Você tem um curso para vendas em vídeos? Eu falei, tenho? Não tinha nada, gente. Né? Como sempre, eu ousei, fui estudar e criei o curso Virando a Chave Fazendo Vídeos. Eu treinei fiz 15 turmas de 30 líderes de lojas. Hoje, Show. esse grupo virou ponto .com. Não é mais grupo só de físico. Por quê? Porque deu tanto certo esse treinamento presencial, online, porque acabava uma turma, os próprios gerentes também iam treinando seus liderados, que virou ponto .com. Eu repito de contar, tá, gente? Porque isso salvou a minha vida, porque eu não tinha como viver. Vocês sabem, não tem como ser naquele momento. E aí, enfim, hoje 80% dos meus clientes são online, assim, mentoria e tudo, e claro, viajo, continuo viajando, mas olha só que virada de chave, né? Então eu quero trazer isso para vocês, né? Tá finalizando, eu sei que já tá finalizando, que imagina um ciclo bem grande, tá? Um ciclo. Nesse ciclo tem você dentro, tá? Você é responsável por toda e qualquer ação da sua vida. Seja na pandemia, seja como você enquanto se você está na Herbalife, se você não está, se você está trabalhando, se você não está, se você quer entrar, se você não quer, você é responsável. Se você vendeu, se você não vendeu, a responsabilidade é sua de fazer a diferença, porque tá aqui, sabe? Às vezes a gente não faz. E aqui eu não tô falando balela, clichê de coach, não, tá, gente? Eu tô falando o que aconteceu comigo. Sim. E eu só falo o que acontece comigo. Já caí muitas vezes, né? Claro que a gente, igual nessa época da pandemia, eu falei, meu Deus, e agora? Não, mas deu certo. Então eu falo o que eu vivi. Porque o que eu não vivi, eu não posso falar. Dá certo. Quando você coloca e tira a poupança da cadeira, porque tem que tirar. Não adianta também a gente falar assim, é tudo lindo, maravilhoso, eu vou fazer acontecer e não fazer. Gente, não, olha, eu não, hora nenhuma eu falei assim pro Hélio, tá? Vou pensar. Não, eu falei, peraí, deixa eu ver minha agenda. Não tem nada. Pronto, vou pra live. Por quê? Porque eu vivo disso. Eu quero, Sim. quanto mais audiência eu tiver, quero conhecer vocês, quanto mais pessoas, quem tiver na live, depois me manda um oizinho lá no meu direct, estive na live, manda uma palavra, né? A gente pode depois fazer um print, a gente colocar uma palavra, porque vale a pena estar nessa live. Porque, gente, a vida ela é assim. Ela é feita de momento que passou, acabou. Né? Então, pensa nesse ciclo. Pensa que você está no meio dele e o outro e o ambiente é muito pequeno em relação a você. Ninguém vai fazer por você. Talvez você já até ouviu isso, tá? Talvez o que eu estou falando nem é. Eu tenho até esse ciclo aqui no meu livro. Eu vou ver se eu acho aqui. Talvez nem é uma novidade o que eu estou falando. Mas o que eu quero que vocês saibam é que isso, quando você colocar isso em prática de verdade, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Ô, Cris, deixa eu fazer algumas perguntas aqui. Eu vou querer Claro. saber também como as pessoas quiserem adquirir seu livro, como que eles podem fazer. Mas antes, o seguinte, hoje na era digital, hoje com rede social, né? Eu sei que o presencial é importante, o contato olho a olho é importante, mas Sim. hoje, uma dica que você daria para as pessoas se comunicarem melhor hoje usando as redes sociais? Olha, primeiro ponto, seja você, autêntico. Não queira copiar alguém.
Ah, o seu palco é seu. Sabe, às vezes a pessoa chega me procurando e fala assim: eu quero ser que nem vou dar um exemplo bem forte. Quero ser que nem o Barack Obama, que eu sou apaixonada, acho ele fantástico como comunicador. Quero ser o Barack Obama. Olha, vamos lá. Você tá aqui, você vai chegar aqui. Você pode até chegar como ele, mas seja você. Então anote aí, o seu palco é seu. Então eu sei que a gente projeta muito no outro, como quer ser, mas não faça isso. O seu palco é seu. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Né? Primeiro ponto, né? Seja você autêntico. Segundo, o seu palco é seu, o do outro é do outro e pronto. Porque quando a pessoa quer o palco do outro, sabe o que vai acontecer? Ela perde toda a essência. E a sua essência, porque é o seguinte, nós temos um Cortella maravilhoso. Para que nós vamos copiar o Cortella? Se ele é maravilhoso, se ele é o jeito dele. Sim. Entende? Então, assim, cada um, nós temos o Hélio presidente. Ele tem um jeitão dele. Imagino que ele chega lá no palco dançando, não é? Não sei, não é? Como é que é? Como é que é lá nos palcos da vida? Deve... Então, ele tem o jeitão dele. Eu vou copiar, nós vamos copiar? Não tem. Não. Começa a ser você, né? O terceiro ponto, busque conhecimento, que seja, gente, gratuito. Olha, vai lá no meu podcast, no meu YouTube, depois o Hélio pode passar para vocês. Eu também, aqui, quem tiver aqui na minha live, me segue, @doutora Cristiane Romano. Tem o Fala Cris, tem vários episódios de podcast. Gente, conhecimento é poder. Tem muita live gratuita, tem muito questões. Tem gratuito e tem, né? Os cursos também. Busque conhecimento. Busque, de qualquer forma. Como diz o Ed, temos conhecimento pago, não pago, temos de várias formas. Então, isso não é desculpa. Buscar o conhecimento de alguma forma, tá? E por último, buscou o conhecimento, faz o TPC. Que é isso? Tirar a poupança da cadeira. Vai pro campo. Vai pro campo. Vai para campo. O que é ir pro campo? É fazer. Porque às vezes, muitas, né? Poucas não. Eu vi muitas pessoas fazendo assim, faz o curso, mas não faz o vídeo, faz um videozinho e fala, ai, não ficou legal. Gente, se 30 pessoas te visualizou no vídeo, pensa um auditório com 30 pessoas. Vocês têm Sim. noção disso? Sim. Olha aqui, nós estamos 108 pessoas aqui. 108 é um auditório. Eu tô muito Verdade. feliz. Eu tô muito feliz. Eu às vezes, tem vídeo meu que bate 250, os que flopam, às vezes, 250 eu falo, flopou nada, 250 é auditório. Entende que, gente, nós estamos seguindo as pessoas. Nós estamos numa era, Wellington, que a gente está querendo coisa demais. E não existe isso. O que a gente tem aqui agora é tão democrático para ter isso aqui. Antigamente, a gente tinha que pagar a TV para estar lá. Nós temos uma Verdade. TV, tá? Então é isso. Isso no sentido que tem muito mais coisa, tá, gente? Porque Vamos ter que fazer uma outra live depois para debater isso. vamos, será um Cristiane, prazer. antes de eu te fazer uma última pergunta, uma mensagem final, se alguém quiser comprar os seus livros, me fala das feiras que vai estar em Belo Horizonte, tem uma galera aqui de Minas Gerais, Sim. vai ter uma feira em Belo Horizonte, como que funciona? Isso. Se alguém quiser comprar seu livro, funciona como? Olha, vai no meu perfil aqui, pode me Instagram. chamar, tem o contato, né, que vai direto tem o do Instituto, que vai direto, né, pode comprar com a gente, né, pode comprar direto com a gente. Hoje, amanhã, a Feira do Livro, eu vou dar uma palestra, né, a importância da leitura para oratória e comunicação, é gratuita a palestra, acho que é às 19 horas, tem o folder e o QR Code no meu feed, então vocês já podem Ok. olhar lá, tá? E vocês têm também, me mandam um oizinho, que eu mando o meu site, que tem e-books, tem 3 e-books gratuitos também, que eu posso passar para vocês, tá? Mas me manda que eu mando para vocês. Talvez eu não consiga agora de manhã, mas a hora que eu Se parar, você eu quiser, eu paro. tenho um canal no Telegram, se você quiser me mandar também, eu posto no canal do Telegram. E galera, Tá. começa a seguir a Cristiane lá e compartilhar as Uhum. postagens dela. Tá. E como amanhã em Belo Horizonte, eu vou estar a parte da tarde fazendo a parte de autógrafos, né, lá na Feira do Livro, que é lá na Biblioteca Pública.
É doutora Cristiane Romano, tá? Não é Romero, é Romano. É tudo junto. Cristiane Romano, sem H, sem nada. E aí eu vou estar, amanhã estarei lá na biblioteca pública, né? Lá na Feira do Livro. A gente vai estar lá com a tarde de autógrafos, né? Que estão os 3 livros lá, que eles estão, que foram lançados recentes. Então, estarei lá autografando os livros. E quem quiser, tô longe, quero ir, a gente envia, tá? E também temos os livros aí no link os cursos no link, mas quer falar comigo? Gente, eu que respondo os directs, tá? Eu gosto, faço questão de responder. Então pode mandar um oizinho para mim, que aí eu falo oi com vocês. Se quiserem alguma pergunta, também estou à disposição, tá bom? Cristiane, para finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem geral, imagina que tivesse 8 bilhões de pessoas te ouvindo agora para falar sobre comunicação. Que seria uma imagem, uma mensagem final? Tudo que você precisa está dentro de você, basta você acessar. Gratidão imensa. Tudo o que você precisa está dentro de você. Basta você acessar. Você precisa acessar. Beleza. Cristiane, galera, amanhã às 7 horas nós temos nossa live aqui. Amanhã nós falamos sobre liderança e amanhã é dia que você que assiste as lives pode dar o seu depoimento. Eu chamo de 5 a 6 pessoas para entrar aqui ao vivo. Então já se arrume, tira aí o bob do cabelo, já toma banho, fica prontinho, não fica deitado na cama, não, acorda cedo, que amanhã a gente quer ouvir com umas 5 ou 6 pessoas, porque essas lives se ajudam, o que você aprendeu na live de hoje. Cristiane, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. Olha, eu tenho certeza que nós vamos começar muito, viu? Vamos sim. Muito. Obrigada, adorei, amei. Gente, gostei muito de vocês, muito participativos, amei, gostei muito. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus aí. Com Deus, gente. Boa viagem para Belo Horizonte. Obrigada.